Antes que os humanos realmente entrassem no espaço, uma das teorias predominantes sobre os perigos dos voos espaciais era que os humanos talvez não pudessem sobreviver a longos períodos de ausência de gravidade. Por vários anos, houve um sério debate entre os cientistas sobre os efeitos da falta de peso prolongada. Cientistas americanos e russos acabaram usando animais para realizar os testes, principalmente macacos, chimpanzés e cães, para testar a capacidade de cada país de lançar um organismo vivo no espaço e trazê-lo de volta vivo e ileso. Falta de gravidade, exposição à radiação solar, não tínhamos muitas respostas para nada disso, até esses bichos astronautas trazerem elas para nós. Muitos deles não voltaram para casa, mas com certeza todos ficaram para a história. Esse vídeo é uma homenagem a esses pequenos heróis que ajudaram a raça humana a chegar mais longe do que nunca em sua história. Conheça agora os mais célebres casos dos animais que visitaram o espaço. Moscas. Quem diria que o primeiro ser habitante da Terra a ir para o espaço seria a mosca, hein? Mais especificamente, um grupo de moscas de fruta. Em 20 de fevereiro de 1947, um foguete V2 foi lançado do Novo México, nos Estados Unidos, com uma cápsula contendo 100 moscas, até atingir a altura de 109 km. O objetivo era observar o comportamento da radiação solar em órbita no corpo dos insetos. Após a rápida subida, a cápsula voltou ao planeta com todas as moscas intactas. Macacos. Em 1948, um ano depois, os Estados Unidos deram início ao Programa Albert, que foi responsável por enviar os primeiros mamíferos ao espaço, que no caso eram os macaquinhos. O primeiro macaco astronauta foi Albert I. Ele foi enviado ao espaço dia 11 de junho daquele ano. Dessa vez, por um estudo mais amplo sobre os efeitos que uma viagem poderia causar à saúde dos bichos, e consequentemente da nossa. Infelizmente, Albert I morreu durante o lançamento. 3 dias depois, chegou a vez de Albert II, que sobreviveu à viagem suborbital, mas também acabou morrendo no processo de reentrada na Terra. Fica aqui a homenagem para esses dois pequenos heróis. Os testes com macacos foram intensos até a década de 60, tanto com missões americanas como soviéticas. Muitos morreram no processo, mas também houve casos daqueles que sobreviveram, como por exemplo o chimpanzé Han. Cachorros. Durante as décadas de 1950 e 1960, a antiga União Soviética enviou um total de 57 cachorros para fora da Terra. Em 22 de julho de 1951, os primeiros doguinhos foram enviados ao espaço. Foi um voo duplo, com os cães Tsigan e Dezik. Porém, o mais famoso cão astronauta foi a cadela Laika, o primeiro ser terrestre a entrar em órbita. Os voos até então eram suborbitais. A cápsula que levou a cadelinha para fora do planeta em 1957, contudo, não foi projetada para retornar, e ela acabou morrendo no processo de reentrada na atmosfera, infelizmente. Gatos. Em 18 de outubro de 1963, a França enviou o primeiro felino ao espaço, o gato Félix. Outras fontes afirmam que o gato era na verdade uma fêmea, chamada Felicette. Mas de qualquer maneira, o animal foi o único de sua espécie até hoje enviado para um voo suborbital. O gato astronauta vivia nas ruas de Paris até ser recrutado para a missão, que tinha como objetivo estudar os efeitos da microgravidade no cérebro. O bichano, que viajou com eletrodos na cabeça, foi recuperado são e salvo. Aranhas. Em 28 de julho de 1973, os dois aracnídeos conhecidos como Arabella e Anita se tornaram as primeiras aranhas a visitar o espaço. Elas foram lançadas pela NASA, a bordo do foguete Saturn V, com destino à Estação Espacial Skylab 3, onde permaneceram por 59 dias. O objetivo da missão era observar se as aranhas seriam capazes de tecer uma teia no espaço em um ambiente de microgravidade, e elas não decepcionaram os cientistas. Em seu primeiro dia em órbita, a Arabella não se saiu bem. Ela até gerou umas teias meio desleixadas. Obviamente sentiu os efeitos da falta de gravidade. No entanto, no terceiro dia no espaço, a Arabella já estava tecendo teias com o mesmo padrão da Terra. Anita acabou morrendo na estação espacial pouco antes de retornar à Terra, enquanto a Arabella morreu na cápsula de regresso, durante a reentrada na atmosfera. Os corpos das aranhas astronautas estão em exposição em um museu em Washington. Tartarugas. Os primeiros seres terrestres que chegaram próximos à Lua
foram 2 tartarugas. Em 14 de setembro de 1968, o programa espacial da União Soviética enviou a sonda Zond 5 ao espaço para contornar o satélite natural e em seguida retornar à Terra em segurança. A missão marcou apenas o segundo voo circunlunar e o primeiro a transportar terráqueos para a Lua. As tartarugas espaciais ainda tiveram a companhia de minhocas, plantas, moscas e bactérias. Em 1974, a experiência foi repetida. Nessa missão, os répteis ficaram em órbita por 90 dias, um recorde para os animais até então. Mais tartarugas vivas voaram como parte da série de biosatélites soviéticos, Bion, e na Estação Espacial Soviética, Salyut 5, na década de 1970. Mais tarde, o Irã lançou tartarugas a bordo do foguete Kavochkar em 2010. Sapos. Em 1970, a NASA enviou 2 sapos-boi para uma viagem espacial de 6 dias para analisar os efeitos da gravidade zero. Os anfíbios foram equipados com diversos eletrodos implantados cirurgicamente que enviavam em tempo real para a Terra as reações capturadas nos organismos dos bichos. A cápsula que levou os sapos ao espaço possuía ambiente climatizado e um alimentador eletrônico. Por 6 dias, os sapos orbitaram a Terra, sendo monitorados por cientistas de volta ao solo. Os cientistas queriam entender como o mecanismo de equilíbrio da orelha interna do sapo, chamado otolite, funcionaria em microgravidade. Acreditava-se que entender isso nos permitiria uma maior compreensão de como o corpo humano é afetado em situações semelhantes. Os animais retornaram ao planeta sãos e salvos. Porquinho da Índia. Em março de 1961, um porquinho da Índia foi lançado pela União Soviética ao espaço, junto com ratos, répteis e um cachorro. Os animais, porém, morreram durante a reentrada na atmosfera. Em 5 de outubro de 1990, a China lançou o biosatélite FSW-13, contendo uma coleção de 60 plantas e animais que incluíam porquinhos da Índia. Após 8 dias, o biosatélite foi recuperado com sucesso. O vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, deixa um like para ajudar o canal a crescer e se inscreve para mais vídeos como esse. Um abraço e até logo!